Fala, meus queridos, de novo a gente está aqui para comentar agora sobre o coeficiente de partição, né? A gente teve algumas aulas sobre o assunto, então agora a gente vai trazer um vídeo e vai comentar como é que acontece a dinâmica, né, de distribuição de um soluto em dois solventes que são imissíveis entre si. A gente vai colocar um vídeo aqui, ó, observa o vídeo sendo colocado, então tá aí. Galera, vê só. Ó, observa que está sendo colocado dentro do recipiente um líquido. Pode ser, por exemplo, a água. Na sequência foi colocado uma substância. Beleza? Percebe que, eu queria até que desse uma pausa, que a substância, ela parece ter se solubilizado dentro do líquido. A água, no caso, né, pela cor. Professor, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque a substância ela não está nem boiando, nem se concentrando na parte superior, tá certo? E nem ela está indo para o fundo, o que seria típico de uma substância insolúvel, insolúvel de alta densidade. Se a substância é insolúvel e tem uma densidade elevada, ela vai para o fundo, enquanto precipitado. Se ela é insolúvel e tem baixa solubilidade, ela vai boiar. Então perceba que a substância, nesse momento, ela está se distribuindo no corpo do líquido, né? Que no caso é a água. Beleza? Vamos ativar. Bom, na sequência vai ser colocado dentro desse recipiente um outro líquido, que no caso é um óleo. Eu queria que você observasse a substância. Observe o que vai acontecer com a substância. Ó, a substância ela vai começar a migrar, tá certo? Ela vai começar a migrar para outra fase. Agora perceba que ela tenta migrar e não fica. Beleza? Bom, aí eu queria que desse uma pausa nesse momento. Professor, o que é que dá para a gente concluir aí? Que não é toda substância que vai apresentar partição, não. Apresentar partição no sentido de tender a se distribuir por duas fases que são imissíveis entre si. A parte amarela aqui da figura e a parte azul são fases imissíveis entre si. Até que o soluto está tentando migrar de fase, mas perceba que ele não está conseguindo. Ele vai, mas ele não se concentra lá. Não existe afinidade suficiente para que ele suba para essa outra fase e ali fique. Que aí seria sim um indicativo de que a substância está se solubilizando também nessa outra fase. Tá certo? A partição é a propriedade que algumas substâncias vão apresentar. E essas algumas substâncias têm como característica conseguir se dissolver em líquidos que são aparentemente imissíveis entre si. Por exemplo, água, óleo, né? Substâncias que conseguem se dissolver nos dois. Ó, vamos voltar aqui para o vídeo. Beleza? Ó, agora um outro momento. Foi colocada a água, agora a gente vai colocar a substância. Perceba que a substância já é diferente, tá certo? Não é a mesma, porque a mesma a gente já viu o que aconteceu. E agora vai ser colocado óleo. Foi colocado óleo, olha o que vai acontecer com a substância, fera, a partir de agora, ó. Ela sobe e ela tende a ficar. Existe uma afinidade maior. Claro, essa distribuição ela vai se ajustando com o tempo. Né? Com o tempo a gente vai tendo a estabilização. Mas perceba que a substância começa a se concentrar naquela fase. Aí eu queria que desse uma pausa. Perceba a propósito que a substância nesse momento parece ter uma afinidade até que alta, elevada pela fase orgânica e baixa pela fase aquosa. Eu cheguei a essa conclusão pelas concentrações, né? Se você vê ali o que sobrou da substância da fase aquosa, sobrou muito pouco. Já na fase orgânica tem muita da substância ali presente. O comentário que eu queria fazer sobre a substância do Becker anterior, acho que é o Becker que está à sua esquerda, é que parece que ele tem uma partição pequena, não chega a ser zero, porque alguma coisa fica ali, né? Mas é muito minúscula, tá certo? No caso, o recipiente que está aqui mais próximo de mim é o recipiente que tem uma partição melhor distribuída entre a fase orgânica e a fase aquosa. Vamos dar sequência aí. Beleza? Coisa boa. Ó, pronto, tá aí massa. Volta pra mim aqui. Feras, vê só. Ó, você viu ali exatamente como é que acontece a distribuição da substância entre as fases.
como é que a gente iria calcular o coeficiente de partição para um caso como esse? A gente ia pegar o valor da concentração, pode ser a concentração em gama por litro, pode ser concentração molar, vai depender muito do contexto da sua questão. A gente vai pegar o valor da concentração da fase orgânica e dividir, tá certo, pelo valor da concentração da fase aquosa. O resultado vai ser o meu coeficiente de partição. É assim que vai funcionar, beleza? Ó, eu fiz até um esquema, tá aqui atrás, ó, para mostrar para vocês uma situação pontual. Por exemplo, né? A gente tem aqui uma mistura de álcool e de gasolina, tá certo? Tem aqui uma distribuição de álcool e gasolina. Bom, o que é que acontece? Quando você coloca água dentro dessa mistura, você tem uma separação de fases. Você tem uma separação de fases e quando essa separação de fases acontece, ao que parece, o álcool ele tem uma afinidade maior pela água, tá certo? E é arrastado por ela. O álcool, a substância, vai ter um coeficiente de partição que tem mais a ver com a afinidade por água do que pela afinidade pela gasolina. Beleza? Professor, quando é que isso acontece? Ó, isso vai acontecer quando o coeficiente de partição for menor que 1. Por exemplo, no caso aqui da mistura de álcool e gasolina, é bem provável que o coeficiente de partição do álcool na gasolina ele tem um valor que seja menor do que 1, tá certo? Se o valor é menor que 1, isso significa que a adição de um solvente aquoso vai tender a arrastar essa substância aqui, no caso o álcool, né? Então a gente vai ter esse desenho aqui sendo configurado. No caso a gente vai ter a gasolina em uma fase e o álcool e a água em uma outra fase. Tá certo? Beleza, pode ser que a gente tenha resquícios de álcool aqui, mas a tendência é ele ser arrastado e ele se particionar preferencialmente pela região que contém a água. Coisa boa? Férias. Até a próxima.